Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 30, verso 21. Isaías 30, 21. Amém? Isaías capítulo 30, verso 21. Oh, aleluia. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos ler juntos? E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Glória a Deus, pode se sentar. O profeta Isaías, dentro desse texto, ele traz para nós algumas orientações que, digamos até que elas são vitais para os nossos dias, porque ele fala de ouvir uma palavra, ele fala de andar no caminho, e ele fala de não desviar desse caminho, nem para a direita e nem para a esquerda. O profeta começa dizendo o seguinte: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Os teus ouvidos ouvirão a voz daquele que está por detrás de ti. Quando o texto fala da palavra que está por detrás de ti, isso para nós representa uma direção. Quando ele fala ouvir, ele quer dizer dar crédito. Veja bem, ele diz assim, e os teus ouvidos ouvirão, ou seja, você vai ouvir e vai dar crédito. A palavra de quem? Do Senhor, a orientação do Senhor, a voz do Senhor para ti e para mim. Pois bem, queridos, muitos até ouvem a palavra do Senhor, se quebrantam, Muitos até se alegram com a palavra do Senhor, mas muitos apenas ficam no ouvir, no escutar, melhor dizendo, porque escutar todos nós escutamos, mas ouvir denota dar atenção, dar importância àquilo que está sendo dito, àquilo que está sendo falado, àquilo que está contido nesta palavra que fala conosco. Para nós, é claro, é a voz do Senhor, é a palavra do Senhor. Muitas pessoas, elas acham maravilhosa a palavra do Senhor, acham fantástica a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo falando, há um quebrantamento, há um choro, mas ainda assim estão simplesmente escutando. A diferença entre ouvir e escutar está exatamente naquilo que eu falei. Dar crédito quer dizer, quem ouve, dar crédito, presta atenção, ele medita, ele reflete, ele vai naquela orientação, ou seja, está por detrás de mim e de você, por detrás de nós, dizendo, este é o caminho. Então, quando ele fala ao seu coração, à sua mente, ao seu ouvido, está dizendo, olha, anda nesse caminho. Por que essa preocupação do Senhor? Por quê? Porque, meus irmãos, existem muitos caminhos, muitas direções que o homem toma. O homem entra por caminhos que muitas das vezes ele segue o seu coração, a sua razão, a sua vontade, o seu querer. Davi, por exemplo, ele quis construir um templo para o Senhor. Nada de errado contra isso, absolutamente. Ele chega diante do profeta e diz, olha, quero construir
um tempo para que Deus habite nele. Olha, ele está entrando por um caminho, ele quer fazer algo segundo o coração, o desejo, a vontade dele. O profeta Natan até diz o seguinte: boa essa palavra, pode fazer, porque é para Deus. Porém, o Senhor vem até o profeta e depois diz assim: diga para Davi que ele não vai me construir uma casa, um templo, porque as mãos dele estão como mão de guerra, mão de sangue, tem muito sangue na mão dele, ele não pode me construir essa casa. Então veja, queridos irmãos, ele tinha uma intenção boa, um caminho bom, uma direção boa para fazer algo, mas o Senhor não queria que ele fizesse aquilo. Então nem tudo às vezes que nós queremos fazer ou vamos fazer, mesmo que seja para o Senhor, segundo a nossa vontade, nosso coração, muitas das vezes aquilo não é a vontade do Senhor. Pode parecer estranho, mas é para Deus, mas a pergunta é: Ele quer que se faça isso? Ele quer que nós entremos por um caminho? Ele quer que nós entremos por uma porta que se abriu diante de nós? Ele quer que nós assumamos um compromisso com algo que apareceu diante de nós? Ele quer que nós assumamos um compromisso diante de situações que apareceram diante de nós? Essa é a grande questão, e a grande pergunta é: como que eu vou saber se isso está certo, se está errado, se isso vai agradar ao Senhor ou não? Simples: e os teus ouvidos ouvirão a voz daquele que está por detrás de ti. Qual é a voz que está por detrás de nós? A do Senhor ou a nossa? A do Senhor ou do apelo do mundo? A do Senhor ou do adversário que quer cegar o entendimento do homem para que conheça o Senhor e saiam das trevas e venham para a luz? Qual é a voz? Claro que o Senhor está dizendo a voz dele. Ele está dizendo: olha, entra, ande por este caminho, este é o caminho, não se desvie dele. Desviar de um caminho é a coisa mais fácil que tem. Quando alguém desvia, ele pegou um atalho, ele quer chegar rápido a algum lugar. Você vai daqui até um local distante, alguém diz assim: não, mas tem um atalho que eu vou chegar mais rápido. Aí você entra pelo atalho, só que você não conhece o atalho. Você acha que aquilo vai fazer com que você chegue rápido àquele lugar, ao seu destino, mas aquilo pode te trazer dificuldades, adversidades. Para o Senhor, meus irmãos, o Senhor não tem pressa nessas coisas. A única coisa que o Senhor tem pressa é em salvar o homem. O homem tem que estar na presença dele, ouvindo ele, obedecendo a sua palavra, obedecendo: ó, este é o caminho. Interessante que refletirmos que os apóstolos com Jesus, em João 14, ele começa a dizer assim: ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito. E ali se levantam algumas questões, e um deles diz assim: Senhor, mostra-nos o caminho. Ele disse assim: mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é um texto que é lido, que é falado, que é ensinado, que é refletido, que é cantado. Ele é externado de múltipla forma, dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas a pergunta é: por que nem todos entram por esse caminho que é a verdade e a vida? Exatamente por isso, porque quem está por detrás não é a voz do Senhor. Não se permite ouvir a voz do Senhor, meus irmãos. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, ela nos traz uma direção, ela nos conduz, como diz o Salmo 23, a pastos verdejantes. Ela refrigera a nossa alma. Ela anda conosco pelo vale da sombra da morte, e nós não tememos mal algum, porque Ele está conosco. Quem pode andar pelo vale da sombra da morte, meus irmãos, e não temer mal algum? Somente aquele que escuta a voz do Senhor, somente aquele que o Senhor está por detrás dele, dizendo: ó, vai por esse caminho, vai por esse caminho, é por aí que você vai, ó, não vai para a direita, não vai para a esquerda, não se desvie, ó, não tenha pressa, porque eu tenho para você é maior do que você está pedindo ou pensando. O Senhor diz para Abraão: Abraão, sai da casa do seu pai, da tua parentela e da terra onde você habita. Eu vou fazer de você uma grande nação. Ó, eu vou te levar a uma terra. E Abraão saiu. Quem que estava por detrás de Abraão? O Senhor.
A voz do Senhor, a palavra do Senhor conduzindo Abraão por aqueles lugares onde ele pisou a planta dos pés dele. A voz do Senhor dentro dele dizendo assim: Abraão, é por ali, Abraão, não faça isso, Abraão, é desse jeito. Mas houve alguns momentos na vida de Abraão que ele quis pegar um atalho, ele cedeu a um atalho, por exemplo, com Agar. É um atalho, não é o caminho que o Senhor disse, o caminho é esse, mas ele entrou por um atalho e aconteceu o que nós sabemos. Quando nós andamos pelo caminho, nós temos uma certeza: nós vamos chegar lá. Mas quando nós desviamos desse caminho, nós não temos a certeza de como chegar lá, porque nós estamos com pressa. Meus irmãos, 25 anos ele esperou. Depois de 25 anos, o Senhor honrou ele. Às vezes nós achamos que é para ontem, é o nosso tempo, né? Para quando você quer o serviço? Para ontem. O que você quer que faça? Eu queria para já tá, mas hoje você está falando, então não adianta, é pressa. Pressa não resolve. O Senhor está trazendo a orientação, este é o caminho, ande nele, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, não ande segundo o curso do seu coração. Ele quer que você ande num caminho. Mas esse caminho é difícil. Esse caminho tem que ter renúncia. Esse caminho aí, eu não sou muito social, entre aspas. Esse caminho aí, as pessoas não me veem bem. Esse caminho aí não me mistura em muitos grupos. Mas é o caminho. É um caminho perfeito. É um caminho que você vai chegar a um destino. Qual é o destino? Jerusalém celestial, eternidade com o Senhor, salvação com Cristo, melhor do que qualquer atalho deste mundo, meus irmãos. Qualquer atalho. Atalhos falam de pressa, fala de um outro plano. O plano do Senhor é um caminho, o atalho fala de um plano paralelo, que vai fazer com que o homem chegue em algum lugar, mas não da forma como o Senhor quer que se faça o que se chegue. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. O profeta Elias, chamado profeta do fogo, um homem de uma intimidade tremenda com o Senhor. Um homem, meus irmãos, que o Senhor honrou a palavra que ele lançou profeticamente. Um homem que ouviu o Senhor: sai do ribeiro e vai para Sarepta. Elias, volta lá, fala para o rei: Elias, vai chover. Um homem extraordinário com o Senhor, porque o Senhor era com ele. A voz do Senhor estava por detrás de Elias e conduzia Elias. Porque pensa comigo, queridos, você chegar diante do rei e dizer assim: não vai chover segundo a minha palavra. Afrontar o rei é ameaça de morte, porque o rei manda matar e acabou. Aí ele vai para o ribeiro, bebe da água do ribeiro, e o Senhor o alimentava. Secou a água, o Senhor manda ele para Sarepta. Ele vai lá, tem uma viúva lá que vai prover para você tudo que você precisa. Quando ele chega lá, a viúva está no estado caminhando para a morte, mas a voz disse: vai lá, porque ela vai te alimentar. Ele lança a palavra e o Senhor multiplica ele gloriosamente. O Senhor diz: volta para lá agora, porque vou dar chuva. Profetiza, vem a chuva. Aí ele sobe para o monte para desafiar os profetas de Baal e Acera. Ele vence, o Senhor vence por ele, usando a vida dele, glorioso. Aí vem Jezabel e diz: fala para Elias que amanhã ele vai morrer nessa mesma hora. Ele começa a fugir. Aí ele já está desviando do caminho, ele sai da direção do Senhor e vai tomar um caminho, ele vai debaixo de um zimbro. Ele fica debaixo daquele zimbro lamentando aquela situação que ele estava vivenciando. Ele está dizendo: eu não sou melhor que meus pais, eu não sou melhor que ninguém. Senhor, me mata, eu quero morrer. Sabe aquele momento de aflição que a gente está passando diante da perseguição? Às vezes nós somos como Elias. O Senhor está nos mostrando um caminho e nós entramos por outro caminho, o caminho do zimbro, do comodismo, o caminho da nossa vontade, o caminho da nossa razão. Isso aqui é o que Deus quer, mas não perguntamos. Mas o Senhor colocou ele no caminho de volta. Ele dorme, o Senhor coloca água e um pão para ele comer e água para beber. E diz: come, porque o caminho é muito longo, muito longo.
Nós ainda não chegamos lá, meus irmãos. Mas pastor, quando é que nós vamos chegar? Simples, quando vier o arrebatamento da igreja, ou quando o Senhor tomar o nosso fôlego de vida. Aí sim, nós cumprimos a carreira que está proposta, nós combatemos o bom combate, nós encerramos a carreira e guardamos a fé, e estaremos na eternidade dizendo a Ele: louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus eterno, poderoso e soberano. Estaremos ali glorificando o nome dEle, meus irmãos. As coisas deste mundo vão passar, mas a palavra que o Senhor falou a seu respeito, a meu respeito, essa vai se cumprir na sua vida e na minha vida, desde que ande no caminho. Caminho é um caminho, não é atalho, não é outra direção, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. O Senhor sempre, o amor dele é tão maravilhoso, que ele sempre está falando ao coração do homem: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Ele está sempre batendo a porta do coração do homem. Eu quero te colocar no caminho, eu quero te conduzir no caminho. Pastor, então o que eu preciso fazer? Simples: ouvir. Ouvir quer dizer dar crédito, obedecer. Não foi o que Samuel disse a Saul? O Senhor deu uma direção para Saul: vai lá, mata todos os amalequitas. Ele matou todos, crianças, mulheres, idosos, mas ele trouxe o rei como prêmio. O que é isso? Pegou um atalho. Aí chega Samuel e diz assim: Saul, por acaso tem o Senhor prazer em atalhos, ou seja, holocaustos e sacrifícios, do que em que se obedeça a sua palavra, andai no caminho? Eis que melhor é obedecer, andar no caminho, do que sacrificar, que é pegar atalhos. Tudo que o Senhor tem reservado para você e para mim é algo muito maravilhoso, e custou o sangue dele, a vida dele no Calvário. Custou, ele se entregou naquele lugar, ele sentiu dores, ele sentiu angústias, ele sentiu tudo que você e eu sentimos. Tanto que ele declara em João 16: no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O ânimo que ele fala é: tenha coragem, tenha valentia. E ele encerra o Mateus, o último capítulo de Mateus, o último verso, fala assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, meus irmãos. É mentira do diabo que fala isso às vezes, é mentira do homem que fala: não adianta não, para que você está seguindo esse Deus? Para que ficar andando no seu caminho? Rapaz, vão para ali é melhor, ali você vai se alegrar, você vai ter um momento de alegria. Você precisa ter esse seu momento de alegria, se despertar, viver um momento de felicidade. Meus irmãos, os irmãos são inteligentes, eu sei disso, tem a mente do Senhor. O que é melhor? Um momento de satisfação, de felicidade neste momento, com festas e outras coisas, ou toda uma eternidade com o Senhor? Claro que é toda uma eternidade com Deus. Então, o conselho do Senhor para nossas vidas nesta noite é: olha, e os teus ouvidos ouvirão a palavra, que nós estamos ouvindo aqui nesta noite, que está por detrás de ti, a voz do Senhor dizendo: este é o caminho, andai nele, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não siga o conselho do homem, do ímpio, não siga o desejo do seu coração, o lado esquerdo. Vamos tomar isso aqui como coração, a nossa vontade, o lado direito como a nossa razão. Nós erramos muitas vezes. Quem conhece o tempo é o Senhor.
Ele é Deus foi ontem, hoje, eternamente. O que Ele projetou para você e para mim, está projetado. E Ele, sendo o Deus que projetou, com toda certeza Ele já preparou tudo que é necessário para que se complete esse projeto, essa obra na sua vida e na minha vida. Ele já nos deu as ferramentas, o recurso, a condição, os livramentos. Meu irmão, tudo está preparado, tudo já está determinado pelo Senhor. O Senhor já deu ordem a respeito de ti e de mim. A única coisa que nós precisamos fazer é andar no caminho. Só isso. E isso denota fazer a vontade do Senhor e não a nossa. Quando Jesus, em João 4, vai até Samaria, conversa com aquela mulher samaritana, Ele fala algo aos discípulos, que isso precisa ficar vivo em nossa mente sempre. Sempre trazer memória isso. Ele diz assim: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Então o que alimenta o Senhor Jesus, o que alimentava o Senhor Jesus é a voz que estava por detrás dele, conduzindo ele, a vontade do Senhor. E isso, olha, ele compara alimento com a vontade do Pai. Então o que fortalecia ele era a vontade do Pai. O que fortalecia ele era a palavra do Pai que falava com ele. O que nos fortalece é a palavra do Senhor que fala conosco, meus irmãos. Nenhuma outra coisa vai nos fortalecer espiritualmente para vencermos os embates dessa vida. Nós vamos ter embates, pode ter certeza. Hoje é um domingo, amanhã é uma segunda, vamos dizer assim, se inicia a semana. Passou-se o fim de semana, se inicia a semana. Trabalhos, escola, vida social, compromissos, decisões e outras coisas. É uma batalha. Mas quem que vai nos levar ao caminho? Quem que vai nos colocar no caminho certo? O Senhor. E Ele está aqui nessa noite, falando conosco, dizendo: igreja, escute a voz que está por detrás de vocês. Não escute outra voz. Não escute a voz do inimigo, não escute a voz do homem, que muitas das vezes vai tentar ludibriar você, te enganar e te levar para uma situação difícil. Ande no caminho, porque o caminho vai te levar para um lugar melhor e maravilhoso, que escrito está na palavra: os olhos não viram, o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem reservado, preparado para aqueles que andam no caminho, escuta a sua voz e lhe obedece. Que esta palavra possa nos abençoar nesta noite e durante o decorrer dos outros dias. Saiamos daqui hoje com essa bênção do Senhor sobre nossas vidas, essa palavra que nos levanta, que nos coloca de pé. É a voz do Senhor. Não se assuste se durante a noite o Senhor te visitar em sonhos proféticos, o Senhor te despertar de madrugada. Aí você vai lembrar a palavra. Ele quer te chamar para uma conversa, para uma intimidade, para falar com Ele, para ouvir a voz dEle, porque Ele é Deus de mudança, Ele é Deus de transformação. Ele pega aquilo que não era e transforma no que é. Ele pega o fraco e faz dele um forte. Esse é o Deus que você serve. Andai no caminho. Escute a voz, a palavra do Senhor. Amém, meus amados? Glória a Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor.